invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixe o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e a igreja se rende perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, santo. Deixa o mover do sobrenatural. Você conhece? Cante. Invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixe o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e nós nos rendemos perante tua glória. O céu se abre e nós cantamos tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo.
Glória a Deus. Reflexo da glória. Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Ele é um convidado nosso especial. Especial é muito pouco, mas nós não conhecemos a palavra, né? No nosso vocabulário não existe a palavra que possa elevar o nosso Deus da forma que Ele merece. Como só conhecemos essa, Ele é o nosso convidado especial. Mas Ele não come qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que senta na mesa para se alimentar e olha e diz assim, angu? Na época da miséria eu comi tanto. Jiló? Amarga. Mas o conselho de Deus para cada um de nós. Sentou no banco de qualquer igreja. Você sentou numa mesa cheia de delícias. Você vai comer aquilo que você sabe que não vai te fazer mal. Você vai se deliciar. E um dia, uma promessa. Um dia o Senhor Jesus será o nosso garçom, meu Deus. Oh, amado da minha alma. Onde há merecimento? Que ser humano é esse que merece isso? Mas a palavra está dizendo que o Senhor Jesus, Ele vai servir a igreja quando nós formos levados. Por enquanto, ofertamos para Deus a nossa vida. E quando nós estamos nos deliciando em louvores, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, amado da minha alma, Deus está comendo. Deus está se enchendo. O altar está sendo perfumado. E aí, o Espírito do Senhor Deus vem, observa. Esse coração está em condição de soldado fiel e valente, que tem batalhado nessa peleja, crendo que Ele é o que peleja por nós. Esse coração está lavado pelo sangue, está lavado pela água purificadora, está perdoado pelo sangue. Esse coração está em condição, aí ele se delicia. Irmãos, se nós pudéssemos ver a troca que Deus faz quando Ele acha coisas que agradam em mim e come e se perfuma, o que Ele faz comigo, eu não sei dizer e nem você. Nós só saberemos esse segredo revelado quando estivermos na glória. Coisas grandes e ocultas nos será revelado. Isso aí é uma coisa grande que está oculta para a igreja. Mas naquele dia vai ser revelado. Por isso nós sempre falamos coisas que às vezes você nem gosta, mas Deus quer você numa posição de soldado. Soldado santo. Soldado que não peleja em guerra perdida. O Senhor Jesus já ganhou lá na cruz do Calvário. Ele disse assim, olha, a vitória já te foi dada. Só falta você fazer a sua parte, que é a mínima. É a mínima da mínima, sabe qual é? Obediência. Pela palavra. Obediência pela palavra. Quando isso acontece, amados, aí você já não se aborrece quando é chamado a atenção. Quando o Espírito Santo usa alguém para te corrigir, seu coração recebe, nessa área eu preciso me consertar. Porque é isso aí que Deus quer de mim. A trombeta vai tocar, a última trombeta vai tocar. Aquela que o mundo inteiro vai ouvir. E nessa hora eu preciso estar nessa condição que Ele falou. Se eu não tiver, vai ficar difícil. Nós, durante toda a semana, nos baseamos na escola dominical. O assunto da escola dominical, para quem ainda não entendeu, o assunto da escola dominical é a semana toda. Nossa, mas não fica uma coisa repetitiva? Quantas vezes termina o culto, chega na porta da igreja, irmão, foi pregado sobre o que hoje? Olha, sabe que eu não lembro? A leitura introdutória hoje foi onde, sabe que eu não lembro? Então nós vamos estar mastigando a semana toda o mesmo assunto da escola dominical, que a Bíblia se renova como uma cachoeira. Eu uso o Senhor, o meu pastor, e não me faltará, anos e anos e anos após ano, e essa água se renova. Ela nunca vai trazer impureza, porque a fonte é santa. Então, como nós lemos em 1 João capítulo 4, verso 1, foi a nossa leitura introdutória. E nós estamos aprendendo durante essa semana sobre as falsas profecias, os falsos profetas, o que tem acontecido com muitas igrejas,
o que tem acontecido com muitos que foram chamados, separados e preparados para trabalhar na obra do Senhor. Dão ouvido a profecias do homem e da carne, quando só discernindo, damos ouvido só a profecia de Deus, vinda do próprio Espírito, crescemos, não nos enganamos. Como foi falado no começo, quem aprende sobre o dinheiro, quem aprende da nota verdadeira, não se preocupe com a falsa, nunca vai se enganar. Ele conhece a verdadeira. Quem conhece Deus se alimenta dele, come dele, se fortalece nele. E a fraqueza mantém-se longe. O diabo não pode tocar. Porque quando o Senhor Deus vai, ó, esse aqui é meu, nesse você não pode tocar. E João foi usado por Deus quando ele trouxe essa inspiração para nós, amados. Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Agora vem um alerta, uma advertência para nós aqui, ó. Porque já muitos profetas se levantado no mundo. E isso, amados, vem acontecendo desde quando eu ainda pequenininha, que visitava as igrejas com a minha mãe. Desde pequenininha eu via essas coisas acontecendo. Vi muitos lares sendo destruídos. Eu não me esqueço de um pastor abençoado que era aqui de Jacaraípe, já não moram mais. E uma igreja abençoada em Jacaraípe, meu Deus. E foi levado por uma falsa profecia. Quando ele ouviu, em pleno domingo, a igreja lotada, ele ouviu alguém gritar lá do meio da igreja. E é isso que te digo assim, filho, aquela que eu tenho preparado para ti vem de longe. Mas já era casado, já tinha filhos, já tinha netos, já estava com a vida, ó. Anteriormente, no culto passado, falei esse testemunho. Porque isso me machucou tanta alma. Chorava, passei anos chorando por essa família que mora no meu coração até hoje. Passei muito tempo chorando por eles. Essa família se desfacelou, amados. Foi um para cada lado. Até os escolhidos têm sido enganados. Quando observamos a palavra, nós vemos profetas chamados por Deus para uma obra, sendo enganados. Pagaram com a vida. Deus chegou e disse assim, olha, eu já não tenho mais nada contigo, eu sou contra ti, porque falaste mentira, agora tu vai morrer e morria mesmo. É só examinarmos a palavra. Eu quero dar um exemplo para vocês de 2 profetas. Um profeta de Deus, abençoado, e o outro profeta, que podia ter dado certo, mas não deu, pagou com a vida. O primeiro profeta está em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ver somente o verso 19. 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. Louvado seja Deus. Depois a gente vai para Jeremias 28. Jeremias, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, Jeremias foi levantado ali na época de Jeremias. Esse Ananias pagou com a vida. Mas aqui nós vemos o exemplo de um profeta para a igreja seguir. Diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 3, verso 28. Vamos ver só o 19, para economizar tempo. Jeremias, ó, 1 Samuel 3, 19. Perdão, irmãos, ó. DNA, data de nascimento avançada. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas, esse todas faz uma diferença imensa. E todas as suas palavras, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Observa que Deus contemplava Samuel bem na intimidade, não podemos nem falar de perto, bem na intimidade, lá dentro. O Espírito de Deus, como faz morada nesse corpo que é templo, fez em Samuel.
E agora essa declaração vem mexendo com o coração da igreja. Que deseja o Pai amado de ser como Samuel. E o Senhor diz assim, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não há dificuldade nenhuma de nenhum de nós sermos como Samuel. Samuel crescia, sabe? Samuel não tinha nanismo físico e nem tampouco espiritual. Samuel, quanto mais ele buscava Deus, mais ele tinha desejo de buscar. Sabe aquela experiência que eu passei para a igreja? Vai de madrugada para o seu quintal, levanta a mão para o céu. Começa a falar com Deus. Às vezes até cansado, às vezes só com um pensamento. Aí você começa a cochichar. Eu estou com preguiça de falar, mas eu vou cochichar. Senhor, em nome de Jesus, sei o quê. Aumenta a sua voz um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, coloca o seu coração nas suas palavras. Pai, eu preciso do teu socorro. Visualiza o que está acontecendo com o globo da terra. Senhor, eu tenho filhos, tenho netos, tenho marido, tenho esposa. Senhor, me ajuda a ajudá-los. Senhor, me ajuda a ser exemplo de vida, testemunho fiel, me ajuda. Senhor, a minha fraqueza, a fraqueza do meu coração está me enganando. Me ajuda a entrar numa posição no qual o Senhor se sinta honrado nessa terra. Quando você pensar que não, você vai olhar 40 minutos. Mas eu acho que eu fiquei só 10. E você se deliciou. Isso é navegar no oceano do Espírito. Você se deliciou. Aí você fecha a porta, entra para dentro, desejando fazer mais. Dá um tempinho. Passou 1 hora, 1h30, 2 horas. Não vou dormir não, ainda não vou dormir. Eu vou lá no quintal mais uma vez. Enquanto a terra está dormindo, a casa está dormindo, eu vou lá um pouquinho mais. Pai, eu preciso da unção, do renovo, da revelação. Eu preciso do teu óleo, eu preciso transbordar em palavras de sabedoria, de ciência. Me ajuda, Senhor, eu preciso de almas. Você se sente prazeroso com isso, amados? Olha, deixa eu te falar. Quando começou a pandemia, Deus falava direto, olha, no retorno, nunca mais a igreja vai ser a mesma. Vamos observar isso. Busque o Senhor com prazer na alma. Glorifique com a alma jubilosa. Mude a sua maneira de estar dentro do templo. Mude. Deus não quer ninguém apostatado na sua presença. Deus está querendo um povo que coma, que beba, que se alimente, que se fortaleça. É isso que Deus quer. Deus não quer pessoas que facilmente é rasteirado quando o diabo passa a perna, não. Deus está criando uma igreja fortalecida, sabe para quê? Porque o que vem por aí não se compara a uma simples pandemia que parou o mundo. O diabo usou a boca de muitos e muitos. Até de Raul Seixas, o dia que a terra parou. Já ouviram isso? Raul Seixas já morreu, mas ele também foi profeta. Hoje nós olhamos a terra e falamos assim, Raul Seixas cantava lá no passado e dizia, o dia em que a terra parou. Roberto Carlos também. Ele olhava para o céu, via uma nuvem. Olhava para a terra, via uma multidão que não tinha direção. E ele dizia, essa nuvem branca, o povo está ignorando essa nuvem branca. Lá no deserto houve também uma nuvem que dava condição ao povo de se deliciar na sombra e continuar sua jornada encaminhada. Hoje, a igreja está simplesmente ignorando essa nuvem branca. Essa proteção, essa divindade poderosa, essa mão estendida, que nunca saiu, mas sempre esteve sobre a igreja. O povo está ignorando essa maravilha, essa delícia vinda do Pai. O povo está se apostatando, se esfriando. O povo está olhando para dentro de si mesmo, olhando para os seus problemas. E esquecendo que a salvação da alma precisa de um povo avivado. Um povo que busca, que luta, come Bíblia. Não podemos esquecer, amados. É como esquecer os ensinamentos do Senhor Jesus, quando Ele em vida, em carne, esteve presente e muito ali ignorava. Lembra quando Ele fez aquele milagre lá em Gadara? Preferiram expulsar o Senhor Jesus. Hoje acontece também. Vamos ficar atentos, porque o inferno não é bonito não.
Jesus está chegando. Jesus vem buscar sim um povo. E isso não é a história da carochinha. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Você é um profeta, uma profeta. Cada dia o Senhor confirma mais. Porque você não faz vergonha, seu pastor. Você não faz vergonha a sua igreja. Você é obediente. Você está vendo, você e eu, nós estamos vendo Deus usar o nosso pastor para nos orientar. E o mundo também está ouvindo essa orientação. E quando o mundo olha para mim e vê que eu não estou seguindo essa orientação recebida, eu estou envergonhando o evangelho e, acima de tudo, me colocando na brecha para estar sendo candidato ao inferno. Vamos acordar, amados. Vamos acordar. Se delicie nos puxões de orelha, porque traz correção e conserto. Traz santidade. Traz oportunidade. Se o coração parar de madrugada, a alma... Sabe por quê, Senhor? Porque eu reconheci que na desobediência eu não conquisto o teu coração. Glória a Deus. E todo Israel, desde Dan, toda a cidade, por onde você colocar a planta dos pés. Eu me lembro que a primeira vez que nós saímos do Brasil, meu marido falou assim: mas por que você não bota um maiô? Está todo mundo, meu filho. Não, mas você está longe da igreja, meu filho. Mas Deus, meu filho. A igreja sou eu. E Deus é um só. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o meu Deus precisa ter prazer de me dar o braço e caminhar comigo. Agora, se eu olho pela fraqueza, aqui olha bem, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviei o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Com Deus não se brinca. Quando Mateus gritava e dizia: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautele-se. Com discernimento, com segurança naquilo que você tem recebido de alimento daquela igreja, daquele ministério no qual você pertence. Aqui o nosso pastor sempre tem mania de falar assim, quando faz a escola dominical. Muito me alegra saber que tudo que eu falo, vocês buscam confirmação na palavra. Fique com a palavra. A Bíblia Sagrada é uma religião fiel e verdadeira que nunca vai transgredir aquilo que você precisa, vindo da lei do Senhor para o seu coração. Nunca. Porque o rei fala e não volta atrás. Agora, como nós estamos aqui falando de profecias, meu Deus, como é que a hora vai embora? Como nós estamos aqui falando de profecias falsas, você, quando olha na plateia do mundo, você não se assuste com o que vê, mas entenda que Deus, Ele deu direito de escolha. Ou você ouve a verdade e se fortaleça nela, obedecendo nas ordens, nos cumprimentos das leis, ou você fica, escolhe, Deuteronômio 28, escolhe que lado você quer ficar. Tem até um hino que fala assim, né, de que lado você quer ficar. Escolha, sabe por quê? Alguém uma vez chamado Eutico, no livro de Atos, estava ouvindo o evangelho sentado na janela. O sono foi tanto, eu acho que não tinha ninguém ali por perto para gritar, porque Paulo estava pregando. Diz a palavra que a pregação era um pouquinho extensa, sabe? Muita gente ficava em pé 3 horas, 4 horas, 5 horas, era assim.
1h30 hoje, nós estamos olhando o relógio e vai sendo assim, ó. E eu, tipo, sentadinho na janela. De repente, o sono apertou, ele cochilou e fez o quê? Pô! Caiu lá embaixo. Foi preciso Paulo ir lá, né? E orar por Eutico. Para ele acordar. Para ele ressurgir dos mortos. Porque ele morreu. Ananias e Safira mentiu. Também foi mensageiro de Satanás. Caiu durinho e morreu. Pagava-se com a vida. Ah, mas hoje não se paga com a vida mais não, a gente fala mentira e fica por isso mesmo. Hoje paga-se com a vida espiritual. E a pior coisa é pagar com a vida espiritual. Porque quando o coração para, dizem que ainda tem alguns milésimos de não sei o que dá para ouvir, dá para refletir e cair no arrependimento e consertar com Deus. E antes disso, era morte espiritual, era morte física. Então, quando nós, Mateus, o que diz, Mateus capítulo 7, no verso 15, Mateus 7, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele nunca vai se apresentar para você como aquele homem. Nossa, esse moço chegou agora dos Estados Unidos, ninguém conhece. Mas olha só que moço, né, terno preto, uma Bíblia debaixo do braço. É crente, esse aí é crente. Que olho carnal é esse que sem Espírito, sem a unção do Espírito de Deus não discerne nada? Ele está dizendo acautelai-vos, porque o falso profeta, ele quando se aproxima, ele vem com palavras de lisonjas, quer dizer, palavras que te elevam. O falso profeta quando se aproxima, ele usa a Bíblia para se elevar. Ele usa a Bíblia porque chega procurando fama e poder. Ele quer se aparecer de todo jeito. É só você observar o que anda por aí acontecendo, você vai ver, o falso profeta já está dentro das igrejas. Por seus frutos, igreja, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Olha, igreja, o falso profeta está no meio de vós, acautelai-vos. Mas eu vou ensinar vocês, é Deus falando. Olha, pelo seu fruto você vai conhecer o falso profeta. Aí eu te pergunto, igreja, você conhece a vida do seu pastor? Você conhece a vida dos obreiros da tua igreja? Então glorifique a Deus por isso. Mas o dia que você souber que existe uma igreja perfeita, não vá para ela, senão, como ele diz, vai acabar estragando ela. Porque nós vamos todos crescer juntos. Todos juntinhos. Trigo e joio. E o joio é idêntico. Não tem diferença nenhuma do pendão de trigo. Eu já vi o pendão de joio, é idêntico, irmão, não tem diferença. Papai falou, alguém um dia falou assim, Deus, Senhor, o senhor quer que arranque o joio e lance fora? Aí Jesus olhou e falou assim, não, deixa crescer juntinho. Sabe por quê? No dia da ceifa, papai vai recolher o trigo. O joio vai ser jogado num celeiro e vão tacar fogo para queimar. Em outra ocasião, ele disse, se tirar o trigo, vai mexer com a raiz do joio. Deixa crescer junto. Por isso que você vai estar dentro de uma igreja, olhando para dentro de você, cuidando, zelando, olhando para A, olhando para B, e vendo que tem testemunho de vida, não tem testemunho de vida. Nossa, que vergonha, nossa, que escândalo, nossa, nome no SPC, crente, nossa, gato de luz de água, crente. Você vai ver tudo isso aí, amados. Mas na época que o Senhor falar, vou chamar, vou tirar a minha igreja, Ele vai saber quem Ele vai pegar e vai saber também quem Ele vai deixar. De que parte, de que lado você está? De que grupo você está fazendo parte? Então acautelai-vos, para que ninguém te engane. Assim, toda árvore produz bons frutos e toda árvore má produz má fruto. Mas fulano é crente, mas olha o tipo de vida que está levando. Então essa árvore é má, essa árvore não é boa, porque o testemunho não é bom. O fruto é o testemunho, e não é bom. Não agraciou os meus olhos, o meu coração entristeceu. Se eu vejo meu pastor sendo usado por Deus para dar para mim um ensinamento,
E eu amanhã ou depois encontro ali na rua e falo, meu Deus, que testemunho é esse? Fulano está assim, está assado, meu pai, o coração vai entristecendo, vai entristecendo. E aí Deus vai e revela na palavra, olha a árvore. Então, sabendo Deus que todo ser humano não pode parar de olhar, porque quanto mais nós olhamos, mais os nossos olhos querem visualizar coisas. Sabendo Deus que nós não teríamos domínio sobre os nossos olhos, Ele diz assim, quem é o seu alvo? Fixe o seu olhar naquele que é autor e salvador da sua alma. É o consumador da sua fé. Fixa os seus olhos. Viva no testemunho do seu alvo. Porque eu não dou conta da minha vida. Você não dá conta da sua vida. Ninguém dá conta da sua vida. Não é tempo mais. A igreja, eu quero dizer, a igreja, Jesus está voltando. Jesus está chegando. Não é tempo mais de não fazer a vontade de Deus. Olha o que está acontecendo. Olha bem. Toda maldição que se espalha pela terra é da mão do homem. Essa pandemia que nós estamos vivendo, da mão do homem. Criaram em laboratório, criaram não sei aonde, não quero saber onde criaram, eu só sei que a Bíblia está me ensinando. Toda a palavra de Deus, lá em Apocalipse, fala assim, ó, que Deus deu ordem para que matassem a espada, a fome, a peste, sabe? O cavalo de Apocalipse, tantos cavalos, cavalo da amarelo, cavalo preto, cavalo não sei o quê. Deus deu ordem, amados. A igreja está já no último livro. A igreja não está em Salmos mais, não. A igreja não está no Egito, em Êxodo, não. A igreja não está em Gênesis, no jardim do Éden, comendo, bebendo, se deliciando, não. Ah, mas Gênesis também teve sofrimento. O falso profeta vai só te mostrar o lado bom da história. O falso profeta é outra chamada. Ele nega o lado sofredor da cruz que eu e você precisamos passar em momento de provas. A pandemia, eu falo e falo e falo, é prova para o cristão crescer. A pandemia é o deserto no qual a igreja não para acampar, ele atravessa. Enquanto os homens estão sendo usados por Satanás para matar, a Bíblia lá em Apocalipse está falando a quarta parte da humanidade, muitas mortes. Ah, mas o profeta profetizou que a Covid está escrito na Bíblia, ó. Isso não é nada não, amados. Isso não é nada. Teve um dia aqui que nós íamos fazer, há muito tempo, acho que anos, fazer o culto, e eu parei e fiquei um bom tempo olhando. O meu coração gemia e chorava pelas nossas crianças que tinham um bom tanto sentadinho aqui. Eu digo para meus amados, o que nós estamos passando aqui, isso não é nada. O homem criou esse mal, o homem espalhou esse mal, e a Bíblia diz que a morte assolaria a terra. A Bíblia diz que a terra para. De vez em quando, nós já vimos isso no passado. Essa não é a primeira vez que a terra para. Olha a gripe suína. A outra gripe foi de quê? Aviária. Né? A gripe suína, a gripe aviária, agora a Covid. Tudo veio de onde? Da China. Olha que lugar populoso. Que desastre, que caos. Né? Observa que o Senhor Deus, Ele tem nos alertado. Ele tem dito, olha igreja, fique atenta, fique apercebida, porque os dias maus se aproximam, e se aproximam com muita força. O Espírito Santo não engana aquele que vem exortando, consolando, edificando, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Viu? O Espírito de Deus, Ele nos ajuda a entender essa era que nós passamos, dessa geração apocalíptica. É uma geração onde a ciência
E a tecnologia se avança cada vez mais. Sabe por quê? Porque o anticristo precisa preparar a sua caminha para deitar depois. E Deus fica só observando. Mas a igreja dele, ele só defende. Vai só defendendo, vai só guardando. E vai deixando o homem criando asas. Vai deixando a palavra se cumprir. Tudo está aqui. Por isso que nós falamos, igreja, come Bíblia. Para você não ser levado por vento de doutrina. Amado Deus, quero agradecer ao Senhor pelo ministério. Quero te agradecer ao Senhor pelo meu pastor, Pai. Quero te agradecer pelo corpo de obreiros. Quero te agradecer por cada um que compõe essa obra, cada membro. Meu Deus, as nossas crianças, Pai, o futuro é teu de cada uma delas. Os nossos visitantes nessa noite, Pai. Senhor, liberta cada um por misericórdia. O Senhor conhece, Pai, o que cada um precisa. Age com piedade. Oh Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai querido, que na próxima terça-feira o teu nome seja exaltado. Deus querido, abençoa-nos, meu Senhor, para que tenhamos uma madrugada de busca constante. Senhor, e nos ensina a receber de Ti com alegria para nosso crescimento. Abençoa-nos, Pai, com poder e grande glória, para podermos ter prazer, meu Pai, de buscar, de falar, de sintonizar as coisas do Senhor, meu Pai. Deus querido, leva-nos em segurança de encontro aos nossos lares. E abençoa, Pai, também os nossos irmãos online, que nesse momento nos assistem pelo YouTube, pelo Face. Senhor, em nome de Jesus, pelo Instagram, dê a tua bênção a cada um, meu Deus. E revela o teu desejo a cada coração. Dá crescimento, dá preparação para a última trombeta tocar e nós estarmos em condição de honra diante de Ti. Pedimos agradecidos. Em nome de Jesus, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada pelos visitantes. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. Seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar.